dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vou fazer a apresentação de uma máquina de um cliente para vocês e eu vou contar um pouco da história de como que a gente chegou nessa conclusão, né? O que aconteceu, porque tem uma lição a ser aprendida aqui, ok? Então esse cliente, ele entrou em contato comigo, ele me pediu para que eu fizesse uma avaliação de um notebook gamer, entre aspas, da Dell, que era um i5 de nona geração, tá? 9300 e alguma coisa, HQ, né? Esses processadores uma frequência um pouco maior, né? Um clock um pouco mais avançado, uma GTX 1650. No site não estava especificado se era GDDR5 ou 6, com 8 GB de memória RAM. Tá? E o preço que estava lá no site era de R$ 6.300. Então ele pediu para eu fazer a avaliação, falou, olha, o que você acha desse notebook? Então, eu entrei, olhei essa configuração, e eu pensei, nossa, tá caro, né? Não tá só caro por causa do dólar, não tá só caro por causa da pandemia, por causa de todas as coisas que estão acontecendo nesse nosso mundo louco, né? E mais especificamente no nosso Brasil querido. Tá caro porque quando você vai comprar um notebook, você está comprando mais do que só peças, né? Você está comprando a experiência toda, você está comprando tela, você está comprando teclado, uma espécie de mouse, que o mouse track é o que o trackpad é isso. Você está comprando um monte de coisas junto, né? E, bom, aí ficou a dúvida, né? Ficou uma dúvida, porque eu pensei, puxa, a configuração era bacaninha, né? Não sei, 8 GB de memória RAM, hoje já acho pouco. Você abre aí um Google Chrome, tenta fazer um streaming e já foram embora os seus 8 GB. Então eu tomei uma decisão de fazer 2 orçamentos para ele. Eu fiz um primeiro orçamento com exatamente o mesmo hardware, exatamente igual, o mesmo hardware que estava no notebook. Então eu orcei um i5 9400F, uma B460, com 8 GB de memória RAM, com a mesma placa GTX 1650, mouse, teclado, monitor, gabinete, cabo, tudo, tá? Tudo lá era a mesma experiência do notebook, igualzinho, tá? E o resultado é que o orçamento ficou quase R$2.000 mais barato. Aí eu pensei, bom, se ele tem esse dinheiro para gastar nesse notebook, se ele está considerando comprar, quer dizer, ele está disposto a gastar esse tanto, eu vou mostrar para ele, para esse cliente, o que ele poderia levar se ele tivesse gasto esse dinheiro do notebook num PC. Então o primeiro orçamento foi quanto que aquele notebook custaria. O segundo orçamento é com aquele dinheiro que ele levaria. Gente, deu uma diferença da água pro vinho, né? O processador que eu orcei era um de 10ª geração, né? um 10400F, coloquei 16 GB, coloquei uma GTX 1660 Super, né? Também mouse, teclado, monitor e o custo da minha montagem, tá? Que tenho que colocar, né? Enfim, porque eu trabalho com isso. E eu consegui fazer mais ou menos o mesmo preço, tá? Então eu consegui uma melhor máquina pelo mesmo preço. Agora, entendam, não quer dizer que comprar notebook gamer é errado. Não, não é. Tá? Eu já tive 2 já. Mas qual que é a finalidade do notebook gamer? A notebook gamer, ele existe para aquelas pessoas que ou não tem espaço para montar o setup completo de um PC desktop, ou precisa da mobilidade que o notebook provém. Tá? Em qualquer uma dessas duas situações, o notebook é a melhor solução. Então, se você tem essas duas limitações, você precisa ter
a mobilidade e ou você não tem lugar para colocar o seu PC, um notebook acaba sendo a única solução que você pode ter. Tá? Enfim, conversando com o cliente, a gente foi alinhando um pouco mais as expectativas dele, o que ele queria fazer, o que era melhor para ele, né? E aí a gente acabou acertando um orçamento, ficou até um pouco mais caro, mas até agradeço a paciência dele, né? Porque eu fiz uma porção de perguntas para ele entender o que ele queria, o que ele estava esperando na máquina, e a gente fechou este setup aqui que vocês estão vendo. Tá? A gente fechou um setup bom, ele vai conseguir jogar a maioria dos jogos. Ele comprou um monitor Quad HD, né? Ele vai conseguir jogar os jogos em Quad HD, vocês vão ver, com uma taxa de quadros suficientemente boa aí para não ter nenhum tipo de problema na faixa dos 60 a 75 Hz, que é a taxa do monitor. Então, como é que funcionou o planejamento, né? Então, o que eu fiz aqui de orçamento para ele? Eu peguei um i5 de 10ª geração, socket 1200, tá? Um 10400F. Esse processador não tem vídeo integrado, então ele também não tem possibilidade de overclock. Se ele não tem possibilidade de overclock, significa que a placa-mãe também não precisa ser um socket Z, o que significa que fica mais barato. Então eu peguei um custo-benefício aqui, uma B460, tá? Edição da Asus aqui, especial para essa loja. E 2 conjuntos de memória, tá? De 2666 MHz e de 8 GB, totalizando 16. Então qual que é a filosofia aqui? O processador não habilita overclock. Inclusive, se você tentar fazer overclock das memórias nesse processador, mesmo que você tenha uma placa-mãe do chipset Z, que possibilitaria você overclockar as memórias, a Intel, se caso der algum problema, ela te tira a garantia. Então teve esse caso ano passado, dos caras da Chipart, que venderam um i3 8100 para um cliente com frequências de memória mais rápida. E aí eles negaram o RMA. Tá? Eu, pessoalmente, eu tenho minha própria opinião sobre o pessoal da Chipart, acho que eles estão tentando ganhar o dinheiro deles, e é válido isso. Eu respeito eles muito como montador, mas o que se fizeram com eles eu não acho justo. Isso porque a Intel estava passando por problemas de escassez e tudo mais, enfim, não justifica. Tá? Então, o que aconteceu? Eles venderam o processador, venderam com memórias mais rápidas, e quando bateu lá o problema do processador, eles negaram o RMA porque disseram que as memórias não eram suportadas pelo processador e que, portanto, isto era considerado um overclock e a garantia foi negada. Enfim. Bom, então, seguindo essa filosofia, temos aqui 2 conjuntos de 16 GB de memória, a placa-mãe, SSD de 480 GB, tá? Mais um HD de 1 TB mecânico para guardar a maioria dos jogos, né? E outros arquivos, pode funcionar como backup. O dissipador da Intel é classicamente péssimo. Então eu comprei aqui um Aerocool para eles, um cooler a ar. Esse aqui tem heat pipes de cobre, né? Cabos, fãs para refrigeração do próprio gabinete. Eu perguntei para ele se ele tinha interesse de um driver de DVD, não é muito comum, mas ele é um cara das antigas, né? E a gente gosta. Uma fonte de 850 watts 80 plus.
Teclado e mouse, nada de especial, né? Não tem LEDs RGB nem nada. E a estrela, né? Estrela da noite, uma GTX, uma RTX 3060 Ti. Então, qual que é a história daqui, né, disso daqui? Eu falei para ele o seguinte: o que você quer jogar? Ah, eu jogo esse jogo, eu jogo Rainbow Six Siege, jogo Magic, jogo outras coisas. Eu falei, bom, legal, cara. Não é nada muito pesado. O que eu estou orçando aqui para você vai rodar bem. Em que taxa de quadros você quer rodar? Ah, eu quero que fique bonito. Beleza. Então o que acontece? Essa placa aqui, pessoal, ela está no mesmo nível de desempenho de uma 2080 Super. Né? Ela é melhor que a 2080 Super, na minha opinião, porque ela tem tecnologia muito superior. Mas ele inicialmente perguntou para mim, eu queria uma 2080 Ti. Eu falei, cara, 2080 Ti não é uma boa escolha. Ele, por quê? Eu falei, olha, você tem a 3070, que é R$4.000 mais barata, tem melhor desempenho, melhor eficiência, entrega mais taxa de quadros, tem latência menor, tem um bus de comunicação entre as memórias maior, menor custo, tá? Enfim, ela é toda superior. A única coisa que a 3070 não é melhor do que a 2080 Ti é que ela tem menos memória, mas porque o bus da memória é o dobro, porque está usando o GDDR6. Tá? Então ela consegue entregar mais desempenho com menos memória. E eu falei para ele, olha, 3070 já é uma placa para 4K. Se você for jogar em Full HD ou Quad HD, alguns jogos, e esses jogos que ele mencionou para mim são jogos bem simples, você vai chegar no limite técnico praticamente da engine, né? Você vai bater lá e você vai estar no limite, você não estar utilizando todo o setup. Eu perguntei para ele, você tem um monitor 4K? Você vai querer comprar um monitor 4K? Ele falou, não. Você tem uma TV 4K? Ele falou, não. Então não tem muito, porque assim, você pode ter? Pode, é legal? Mas você vai gastar um pouco a mais de dinheiro para trabalhar meio que capado, né? Então, uma boa relação do custo-benefício, a 3060 Ti é a placa para Quad HD. Já dá até para brincar 4K, mas ela foi feita para ficar no Quad HD. E eu acho que ela vai servir bem, tá? Como gabinete, pessoal, pegamos aqui um gabinete de mid tower, tá? Que tivesse bias para o CD-ROM e não tem LEDs RGB nem nada, vai ficar um setup meio sóbrio, mas ele vai jogar pra caramba, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui. Eu vou fazer agora, no próximo vídeo, eu vou fazer um unboxing de tudo e fico com vocês até a próxima.